Ontem eu publiquei um vídeo aqui falando sobre a invasão que ocorreu no Capitólio, na sede do Congresso norte-americano, instigada pelo presidente Trump. Ele está no final do mandato dele, faltam poucos dias para ele deixar o cargo, e ele foi lá e instigou manifestantes a irem até o Capitólio. Os manifestantes invadiram o prédio e tentaram bloquear, tentaram atrasar a certificação do Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, o novo presidente, né? E uma pergunta que me fizeram muito ontem, na verdade, acho que foi a pergunta mais recorrente aqui, ou pergunta ou comentário, é se isso pode ser um prenúncio para 2022 no Brasil. Se o que aconteceu nos Estados Unidos agora, essa semana, né, quarta-feira, pode ser um indicativo de que o Bolsonaro também vai contestar as eleições e vai instigar a violência caso ele perca as eleições. E aqui vamos começar já com a resposta, né? Não sabemos. Não temos como saber porque são anos adiante ainda, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas vamos ouvir o que o Bolsonaro disse sobre isso, porque ele já nos revela quais são as intenções dele. Então vamos ouvir o que o Bolsonaro disse. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá, ninguém pode negar isso daí. Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe, daí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Tá? Não estou falando que vou ser candidato, nem que vou disputar as eleições. Até quem me critica, né? Aí arranja um candidato para você. Então a gente tem aqui essa aberração presidencial dizendo que caso no Brasil, em 2022, não tenha voto impresso, que a situação pode ser pior do que foi nos Estados Unidos. Você tem aqui uma clara ameaça, na verdade, do Bolsonaro de tentar alterar o resultado eleitoral em 2022, porque certamente não vai acontecer isso. Eu acho que é muito difícil que revertam para voto impresso. E aqui a gente tem um primeiro ponto, né, que vale mencionar, porque teorias conspiratórias, gente, elas são irrefutáveis, porque sempre que você encontra uma exceção para a teoria conspiratória ou uma comprovação contrária ou uma evidência de que aquilo ali é falso, o teórico da conspiração modifica a teoria e encontra um modo de escapar da refutação. Então, por exemplo, o Bolsonaro critica o voto digital, né, o voto na urna eletrônica no Brasil, e diz que o voto impresso é mais seguro. Então, segundo o Bolsonaro, se for urna eletrônica, tem chance de fraude. Nos Estados Unidos, pelo contrário, você tem voto impresso lá. E mesmo assim, você tem o Trump contestando, dizendo que foi fraudado. Então, assim, se fosse voto impresso no Brasil e o Bolsonaro perdesse, mesmo assim, ele provavelmente vai contestar as eleições. E aqui, vamos separar aqui o joio do trigo, né? Porque, na verdade, os contextos norte-americanos e brasileiros são muito diferentes em muitos aspectos, né? O sistema eleitoral é diferente, o sistema partidário é diferente também. Nos Estados Unidos você tem esse voto de colegiado, né, que cada estado tem um peso diferente na hora de contabilizar os votos e determinar quem é o presidente dos Estados Unidos. Não é necessariamente o voto popular que indica quem ganhou, porque se for pensar nesse sentido, o Joe Biden teve 6 milhões de votos a mais do que o Trump. A contestação se dá justamente porque se tem esse voto por condado, se voto por região, e a margem de vitória em alguns condados é muito pequena, são poucos milhares de votos. Então, se o Trump consegue contestar alguns condados ou alguns estados como todo, ele consegue reverter o resultado da eleição total, mesmo tendo muitos milhões de votos a menos do que o Joe Biden. No caso do Brasil, a eleição é decidida por maioria, então se um candidato teve 50,01% dos votos válidos, ele vence a eleição, independentemente se o Estado votou mais para ele ou outro votou para ele, como é nos Estados Unidos. Então, nesse caso no Brasil, se você tem uma eleição no qual os números de votos de um candidato são milhões de votos a mais do que o outro, a chance de fraude é muito menor, né, de ser contestado com base nesse argumento. Se fosse pelo voto popular simples, nos Estados Unidos, maioria simples, certamente o Trump não teria base ou teria dificuldade para poder contestar, porque é muito difícil fraudar 6 milhões de votos. Nesse caso aqui, nessa pequena diferença, essa pequena margem de alguns condados, eles podem levantar dúvidas, embora não haja nenhuma evidência de que isso aconteceu. Esse que é o caso, né? Eles podem criar esses teorias conspiratórias, mas na prática não houve isso, e
na justiça norte-americana e nos estados eles contestaram essa história de que houve fraude. Então, primeira diferença, o sistema eleitoral. Se no Brasil um candidato tiver muito mais votos do que o outro, a chance de ser fraude ou a chance de poder argumentar que seja fraude é muito pequena. Na verdade, isso só se torna um delírio. E o Bolsonaro, para vocês verem como ele é, sabe, desajustado, ele disse que teve fraude na própria eleição que ele venceu. Ele disse já numa entrevista, uma coletiva, dizendo que ele venceu apesar da fraude, sem apresentar nenhuma evidência. Ele questionou o sistema eleitoral brasileiro, de certo modo ele indicou que houve um crime eleitoral, mas não apresentou nenhuma prova. Até hoje a gente está esperando a prova do Bolsonaro de que houve fraude no Brasil, mas não houve também. E aí entra a segunda questão, que é a questão partidária, né? Porque nos Estados Unidos você tem dois grandes partidos, que são os democratas e os republicanos, embora esses partidos não sejam muito homogêneos, né? Você tem diferentes grupos dentro desses partidos, grupos mais radicais, grupos mais conservadores, mais tradicionais, mais establishment. Você tem nos dois partidos, né? Grupos mais extremistas, menos extremistas. Então são partidos bastante plurais, apesar de serem dois grandes blocos. Só que quando se trata de votação no Congresso, eles tendem a se dividir em linhas partidárias, tendem a formar esses blocos de fato, né? Basta pensar, por exemplo, no impeachment do Trump. O Trump foi impeachmentado ano retrasado, ano passado, nunca pandemia de perto noção do tempo. Acho que foi no finalzinho de 2019 e comecinho de 2020. E daí ele foi impeachmentado na Câmara dos Deputados, né, no equivalente que é a Casa dos Representantes lá. Ele foi, de fato, impeachmentado, porque havia uma maioria democrata. Quando vai para o Senado, com maioria republicana, os republicanos, apesar das evidências assustadoras de que o Trump tentou influenciar, tentou chantagear o presidente da Ucrânia, apesar de ter gravações, ter áudios, essas coisas, apesar disso, os senadores republicanos, nessa linha partidária, resolveram inocentar o presidente e não removê-lo do cargo. E daí as consequências são isso que a gente está vendo agora, né? Se ele tivesse removido o Trump naquele momento, não teria agora essa invasão no Capitólio, não teria esse tipo de tensão para saber se Trump vai deixar ou não o cargo. Ele disse agora num vídeo que ele publicou que ele vai permitir uma transição pacífica, mas isso depois de haver violência, né, de haver mortes já no Capitólio. Ou seja, é um sujeito que tentou levar até as últimas consequências, perdeu, está perdendo, perdeu de novo, e agora você tem uma debandada do governo dele. Você tem agora funcionários da Casa Branca pedindo demissão porque até para esses funcionários chegou no limite. Então, você tem essas linhas partidárias muito claras nos Estados Unidos, e no Brasil não é assim. Você tem esse pluripartidarismo, são vários partidos no Brasil, então é muito mais difícil também você criar essa narrativa de que haja um conluio entre um partido grande querendo manipular as eleições. É muito complicado você fazer isso. E vamos supor que em 2022 você tenha, como eu imagino que será, na verdade, uma divisão entre a extrema-direita brasileira, bolsonarista, e esse centro-direita brasileiro, né, na figura do PSDB, dos democratas, do MDB. Você tem essa velha direita brasileira, né, essa direita fisiológica brasileira, e a disputa se dê entre esses dois grupos, a extrema-direita e a direita. Caso a direita vence, é muito difícil convencer as pessoas de que essa direita representa os comunistas, como o Bolsonaro ataca a esquerda brasileira. Então, caso se dê esse cenário e haja uma vitória dessa direita antiga brasileira, dessa velha direita brasileira, que não é o cenário ideal nem de longe, mas se houver esse tipo de disputa, realmente eu acho que é muito difícil vender essa história de fraude. Agora, se houver uma disputa entre Bolsonaro e um partido de esquerda, aí certamente ele pode explorar isso, sabe, ordenhar essa vaca exaustivamente, porque é a narrativa dele, de que o PT é o partido mais corrupto do planeta e que o PT mexe os pauzinhos e manipula, e os comunistas querem tomar o poder para derrubar a democracia e a civilização ocidental. Então, essa é a narrativa bolsonarista e que o elegeu, de certo modo, também, né? Esse espírito antipetista, esse espírito anticorrupção, que no final das contas o só gogó é só falatório. Mas vai depender muito do cenário político em 2022. Uma outra diferença enorme que existe entre Brasil e Estados Unidos tem a ver com o espírito cívico dos servidores públicos, né, dos funcionários públicos, de quem atua na política também. Então, se a gente pensar, por exemplo, quando houve o impeachment do Trump, você tinha ali funcionários de carreira, você tinha lá militares que foram denunciar o Trump. Ou seja, eram pessoas que talvez até fossem conservadoras, até fossem republicanas, mas sentiam que o seu espírito cívico, seu espírito patriótico eram muito superiores, eram muito maiores do que o próprio Trump. Então eles tinham que ir lá e cumprir o seu dever cívico de denunciar um crime na presidência.
Você tem isso nos americanos. Os americanos, eles sentem que eles têm que servir a pátria deles. A gente pode questionar aqui essa noção de patriotismo, se é uma coisa boa ou ruim, eu acho uma babaquice, mas a gente pode questionar esse tipo de coisa, mas, no final das contas, você tem de fato essa noção de quem trabalha na burocracia, o tal deep state, entre aspas aqui, né? Uma outra teoria conspiratória, o tal deep state, que seria esse estado profundo, que seria o aparato burocrático, na verdade, né? Que seria a estrutura burocrática de um país, de uma nação, ela serve o país, ela serve ao Estado, não ao presidente. Entra governo, sai governo, os funcionários públicos continuarão trabalhando lá para quem estiver governando. Então isso inclui a estrutura dos servidores públicos, né? Quem está nos órgãos governamentais, tanto federais quanto estaduais, quanto municipais, mas também inclui correios, inclui a polícia, inclui o exército, inclui toda a estrutura de manutenção do Estado. Então, o servidor norte-americano, o funcionário público norte-americano, ele compreende o seu papel como um agente, como um funcionário do Estado. Então, nesse caso, se o Trump desejasse fazer um golpe de Estado, que parece que ele tentou fazer ali, se ele desejasse fazer um golpe de Estado, ele necessitaria do apoio dessa estrutura burocrática que não está comprando o trumpismo, mesmo se for um eleitor do Trump. Aqui é importante ressaltar as diferenças. A pessoa pode ser uma eleitora republicana que votou no Trump, mas mesmo assim não está disposta a dar um golpe de Estado para manter o Trump no poder. Então são coisas distintas. No Brasil, aí entra a grande dúvida. Até que ponto certos servidores públicos, certos funcionários públicos estariam dispostos a comprar um golpe de Estado do Bolsonaro? E aí a dúvida que nos assola, né, tem a ver muito especificamente com o Exército, com as Forças Armadas. Se o Exército ou se as demais Forças Armadas comprariam uma aventura bolsonarista, estariam dispostas a seguir o Bolsonaro num golpe de Estado. A gente já viu sinalização aqui ao longo desse ano passado, de generais, de militares de alto escalão, sinalizando que eles não fariam isso, que eles são defensores da Constituição. Mas na prática mesmo é difícil prever. Basta de pensar no caso de Sobral, quando o Cid Gomes foi lá tentar desmantelar um motim de policiais em Sobral, levou um tiro e ali você tem forças de segurança, tem policiais que estavam amotinados e há suspeitas de que têm sido mobilizados por grupos bolsonaristas. Então, nesse sentido, talvez o Exército não comprasse isso, mas núcleos ou grupos dentro da polícia fizessem esse tipo de manobra. Ou milicianos também, que estão altamente alinhados ao Bolsonaro e que estão também infiltrados na polícia. Então aí que entra a grande questão. Agentes do Estado armados, se eles serão capazes de defender o Estado brasileiro, a nação brasileira e não defender o Bolsonaro. Esse será o fiel da balança. Isso será o que vai determinar se, caso o Bolsonaro perca em 2022 e se recuse a deixar o cargo, se haverá uma tentativa de derrubada do regime. Aí que a gente não sabe. E aí que fica a grande incógnita, na verdade, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que, apesar de abalada, a democracia lá é muito mais sólida do que a brasileira, muito mais duradoura. A gente fala de uma democracia que tem mais de 200 anos, muito mais sólida e que vai sobreviver a isso, arranhada, com a imagem manchada no mundo. Muitos países estão criticando a postura do Trump e também a falta de ação para removê-lo do cargo. Então, assim, sai abalada, mas continua. Mas no Brasil, que a gente tem um histórico sucessivo de golpes de Estado, de derrubada, de ruptura democrática, uma democracia jovem, né, com menos de 40 anos de existência, agora essa nova república. Então aí fica a grande dúvida e o grande receio. Vai resistir? Caso o Bolsonaro se recuse a aceitar a eleição, a democracia brasileira vai resistir? A gente não sabe dizer. Por outro lado, dado o cenário hoje, né, levando em consideração as pesquisas recentes de popularidade do Bolsonaro, levando em consideração o uso que eles fazem da manipulação da percepção das pessoas, eu não me surpreenderia se o Bolsonaro não se reelegesse, porque há uma tradição, desde que foi aprovada a reeleição no Brasil, você teve Fernando Henrique Cardoso 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2, sendo que no segundo mandato dela, ela já se elegeu com uma margem muito pequena de vitória e já era bastante impopular, então não me surpreenderia se tivesse Bolsonaro 1 e 2. E aí a gente pode simplesmente dar um atestado, né, para um grande segmento do eleitorado brasileiro de estúpidos, né? Reeleger uma figura como Bolsonaro é um atestado de estupidez completa, mas não me surpreenderia de fato se ele se reelegesse. E essa história de invasão do Congresso, isso também não é inédito no Brasil. Você teve lá manifestantes que chegaram no teto do Congresso, não chegaram a entrar no Congresso, mas invadiram lá o prédio, né, subiram no prédio, então isso não é tão desconhecido na democracia brasileira. Mas
Resta saber. Eu não posso prever aqui se o Bolsonaro vai recusar ou não aceitar o resultado da eleição. Não sei dizer, mas ele já indica aqui que ele pode fazer isso sim, que será pior do que nos Estados Unidos. Então, a grande incógnita é se agentes de segurança, agentes armados vão comprar o bolsonarismo ou não. E aí sim é que a gente vai ter que ter medo, porque a violência pode sim levar a um estado bastante complicado. E depende de forças armadas e das polícias brasileiras. E esse é o grande medo. Esse é o grande medo porque o Bolsonaro fala diretamente para esse segmento da população. Ele é alguém que está constantemente cutucando esses grupos e tentando rebanhá-los para seu lado. Enquanto que a esquerda faz o esforço inverso disso, né? Grupos de esquerda estão constantemente demonizando forças armadas, demonizando as polícias, chamando de fascista esses grupos e repelindo um segmento que é importante para a governabilidade ou para a existência da democracia, na verdade, né? Mais do que qualquer coisa. São agentes armados que podem levar ao caos se quiserem. Aí me digam o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, o que vocês acham, o que vocês podem prever para 2022, se é possível fazer essa previsão agora. A fala do Bolsonaro ameaçando já, né? Dizendo que no Brasil pode ser pior do que nos Estados Unidos caso haja fraude eleitoral, entre aspas aqui, caso não haja voto impresso, que é o que ele quer, na verdade. Mas me digam o que vocês pensam aí no comentário. Deixem seu joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal aqui. Estamos quase chegando a 600 mil inscritos. Falta pouquinho, gente. Falta menos de 1.000 inscritos agora para 600 mil inscritos aqui no canal. Se tornem um aluno do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, que agora, dia 20 de janeiro, começa meu curso de escrita e narrativas. Para quem quer escrever um livro, aprender a escrever uma história, ou conhecer como funciona a mente do escritor e como eles trabalham para montar as suas narrativas. Se inscreva aqui no curso, está na descrição o link e no comentário fixado. Se torne um assinante aqui ou um apoiador para dar uma força e confira os meus livros sobre Bolsonaro, no qual eu conto muito sobre essa mentalidade armamentista e militarista e de golpista mesmo, na verdade, né? Alguém que é antidemocrático. Confira o livro do Bolsonaro, o do Jesus Histórico, que é lançamento do mês passado, O Rei dos Judeus, e também lançamento agora em janeiro, Teogonia do Exílio, tradução que eu fiz do grego, edição bilíngue, grego-português. Um grande abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!